Hello everyone, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e nós estamos de volta aí, né? Tivemos um tempinho para descansar, espero que vocês tenham descansado bastante, se divertido um pouquinho, mas agora está na hora de a gente retomar aí os nossos estudos, certo? Então, nós estamos no PET do volume 4 agora, nosso último PET desse ano. Essa vai ser a nossa aula da semana 1 do segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre leitura e compreensão de texto. No título do PET pode aparecer uma coisinha diferente para vocês, mas pensando e analisando ali o que nós vamos fazer na aula de hoje, acho que esse título cabe um pouquinho melhor, certo? Eu sou o professor Ravin e o nosso vídeo vai começar já já, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Aproveita para já deixar o like, se inscrever no canal e eu volto já já com a nossa aula. See you! Hello again! Estamos de volta aqui, pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre as habilidades que vão ser trabalhadas na aula de hoje. Então nós vamos fazer o uso adequado dos diversos tipos de tempo presente no processo de recepção e produção do texto oral e escrito de vários gêneros textuais. Nessa semana, você irá conhecer um projeto que promove uma conexão colaborativa entre gerações ou idades diferentes. Já viu algum projeto desses na sua cidade? Compreender como estabelecer vínculos entre gerações mais jovens e entre os mais idosos é algo que tem o potencial de trazer grandes benefícios a nível individual e social. No material dessa semana, conheceremos o TOI e observaremos quais são as estratégias utilizadas para alcançar um objetivo tão nobre, o estabelecimento de laços entre grupos distintos. Tenha um ótimo estudo. Então, basicamente, ele resumiu o que nós vamos fazer. Nós vamos ler alguns textos e descobrir um pouco sobre esse projeto, certo? Então, vamos lá. Na primeira atividade, está mostrando uma abazinha, uma imagem com a apresentação do projeto que chama TOI. E aí está falando assim na questão 1. You are going to read excerpts from a program called TOI. Look at the website menu and answer. What does TOI stand for? What kind of action does it promote? Write your guesses. Então, você vai ler alguns trechos de um programa chamado TOI. Olhe o menu do site e responda. O que TOI significa? Stand for significa, né, em inglês. O que essa sigla significa? Quais tipos de ações ele promove? O que ele está pregando ali? E escreva suas opiniões, né? O que você acha que vai ser. Bom, ali meio que fica explícito logo ali embaixo, que está escrito Together, Old and Young to Build All Age-Friendly Communities. E minhas respostas ficaram assim, ó. It means together, old and young to build all age-friendly communities. It promotes the interaction between young children and older people to share their experience and knowledge. Então significa juntos, novos e velhos, para construir, né, pessoas mais idosas, para construir uma comunidade que é amigável, né, boa para todas as idades. Ele promove a interação entre jovens e pessoas mais velhas para compartilhar suas experiências e conhecimentos. Beleza? Então, respondi todas as perguntas que estão sendo feitas na questão número 1. Para as próximas questões, nós vamos precisar ler esse testamentozinho aqui, que na verdade faz parte de 2 textos. Eu vou estar lendo os 2 para vocês poderem acompanhar comigo na leitura. Eu vou traduzir logo em seguida e a partir daí nós já vamos ter as informações necessárias para responder todas as questões lá de baixo, e assim eu não vou precisar voltar no texto, ok? Então, Excerpt 1. A global movement to promote young children and older adults learning together. Então, trecho 1. Um movimento global para promover o aprendizado de jovens, né, crianças mais jovens e adultos mais velhos.
The purpose of the TOY program is to promote intergenerational learning and create new possibilities for older adults and young children to learn together and benefit from each other's company. We believe that this is more important than ever before in all continents of the world. Então, o propósito do programa TOY é promover um aprendizado intergeracional, que é isso, né, que atravessa as gerações, e criar novas possibilidades para os adultos mais velhos e as crianças mais jovens de aprenderem juntos e se beneficiar da companhia um do outro. Nós acreditamos que isso é muito mais importante agora do que nos tempos anteriores em todos os continentes do mundo. Continuando em inglês embaixo, segundo parágrafo. People are living longer, but older adults and young children are having less and less contact with each other. Parents and grandchildren are migrating to cities and countries far away from grandparents. For many grandparents, it's also sometimes difficult to keep in touch with grandchildren. Other reasons for the lack of contact between old and young is that in many countries, older adults are living in old people's homes, where they rarely see children, and many young children are spending their days with their own age group in daycare centers or preschools and schools. Então, as pessoas estão vivendo mais, mas os adultos mais velhos e as crianças mais jovens estão tendo cada vez menos contato uns com os outros. Os pais e os avós os pais e os netos, estão migrando para cidades e países distantes de seus avós. Para muitos avós, é às vezes difícil manter o contato com os netos. Outros motivos para a falta de contato entre os jovens e os mais velhos é que em muitos países os mais velhos estão vivendo em asilos e nesses casos eles raramente veem crianças e muitos dos jovens estão passando seu tempo com pessoas do mesmo grupo de idade deles, em creche, na escola, na pré-escola, né, que seria o nosso jardim, e por aí vai. Por último, nós temos the Together Old and Young approach to IGL brings young children from 0 to 8 years old and older adults together to share experiences, have fun, learn from each other, and develop meaningful relationships. Intergenerational learning activities in TOY are friendly and informal social encounters where children and adults can equally partake as learner and teachers. Então, o TOY se aproxima ali as pessoas entre as idades de 0 a 8 anos e as pessoas mais velhas para compartilhar experiências, se divertir e aprender um com o outro e desenvolver relacionamentos significativos. O aprendizado intergeracional é feito com atividades que são amigáveis e meio que com encontros informais, onde as crianças e os adultos podem compartilhar, vamos dizer assim, o papel de professor, né, aquele que ensina, e do aluno, que é aquele que aprende. Show? O próximo texto tá assim. Old and young share stories to keep history alive. Esse vai falar sobre um movimento, né, entre também jovens e adultos para manter a história viva. Então, November 21st, 2017. On Wednesday, 8 November, the new heritage holders, 2017, were honored in the Amsterdam Museum. Both the children and the elderly enjoyed this impressive and authentic morning in the museum. Então, na quarta, novembro, dia 21, 2017, na quarta-feira, dia 8 de novembro, os novos possuidores da herança, que foi como eles foram chamados, em 2017, foram honrados no Museu de Amsterdã,
Ambos, as crianças e os mais velhos, aproveitaram essa manhã autêntica e impressionante no museu. The Intergenerational Education Project in my neighborhood believes in keeping the history of the neighborhood alive by bringing different generations of local residents together, share stories, and create new, young heritage holders. Então, o projeto intergeracional de educação no meu bairro, que é o In My Neighborhood, acredita que manter a história de um bairro viva ao trazer gerações diferentes de pessoas que moram lá, dos residentes, e assim compartilhar histórias e criar outras experiências. No caso, seriam os jovens que vão morar nesse lugar, né, nesse bairro. Almost 3,000 students have been interviewing the older residents. During these interviews, empathy is born, prejudices are broken, and the past becomes a shared history of the neighborhood where they all live. What happened during the war in the house next the supermarket? Where do you do your shopping every day? And how did the migrant feel in the 60s celebrating his first Christmas together with typical Dutch neighborhood Hank? Então, quase 3.000 alunos estiveram entrevistando os moradores mais velhos. Durante essas entrevistas, a empatia foi criada, preconceitos foram destruídos e o passado se tornou histórias compartilhadas do bairro onde todos eles moram. O que aconteceu durante a guerra na casa perto do mercado onde você normalmente faz as suas compras? E como os imigrantes se sentiram nos anos 60, celebrando o primeiro Natal típico, né, o primeiro Natal normal, com os vizinhos holandeses, né, aparentemente, ou o vizinho holandês, que seria o Henk ali. Continuando embaixo. Yearly, a section of young official heritage holders of Amsterdam, 10 to 14 years old, are honored and the youngsters pledge to retell the personal and historical stories they heard from elderly from their own neighborhood. The new heritage holders retell the stories during official moments in media, at commemorations and big events. Então, anualmente, uma seleção de jovens, que são os novos possuidores ali da história, né, que eles ouviram essas histórias antes, em Amsterdã, eles têm entre 10 e 14 anos, são honrados e os mais jovens têm de contar novamente essas histórias pessoais sobre os momentos históricos daquele lugar, que eles ouviram das pessoas mais velhas, contando sobre esse bairro. E nisso, os mais jovens acabam contando esses momentos para a mídia, e aí acaba tendo um evento bem grande, com várias comemorações, etc. The honoring in the Amsterdam Museum this November was an impressive, touching, and authentic moment in which the elderly officially gave their story to the youngsters and gave their own heritage holders a medal. Então, esse evento no Museu de Amsterdã, nesse novembro, foi impressionante e muito emocionante e autêntico, no qual as pessoas mais velhas oficialmente deram, né, a história deles para os mais jovens. E assim, eles deram também uma medalha de possuidor da herança, certo? Para as pessoas mostrarem ali que elas sabiam o que havia acontecido naquele bairro, ok? Então vamos embora. No 2, tá pedindo assim: Now read two excerpts taken from the website and check your guesses and answer. Né? Tá pedindo para nós lermos aqueles dois textos e dar uma olhada aqui nas perguntas. Na letra A tá assim: Where do you need to click on the website menu to find the first excerpt? Onde você precisa clicar no site
para encontrar o primeiro texto. E eu achei meio boba essa pergunta, principalmente porque não fala, mas como lá na imagem é o home, que é a página principal que está marcada, eu respondi assim: You probably have to click at the home button. Você provavelmente tem que clicar no botão que vai para a página inicial, porque é ali que está marcado na imagem, né? Tá coloridinho. Não sei se para vocês vai estar assim, mas eu mostrei aqui na imagem, né? Como eu falei, eu não ia voltar nos textos, por isso eu li todos eles de uma vez. Na B tá pedindo assim: What's the second excerpt about? Where can you find this information easily? It's about an event that happened in a museum in Amsterdam, in which younger students and elderly people got together to share stories and talk about how life has changed things around them. Então, é sobre um evento que aconteceu no Museu de Amsterdã, no qual os estudantes, né, os alunos mais jovens e as pessoas mais velhas se juntaram para compartilhar histórias e falar como a vida mudou as coisas ao redor deles. Né? E assim eles acabam sabendo mais sobre o bairro, sobre eles mesmos, sobre a história, etc e tal. Na 3, está assim: Find the following expressions in the excerpts. Encontre as expressões nos textos. Analise o contexto e ligue-as ao seu equivalente em português, ou seja, você vai traduzir. Marca a tradução. Letra A, prejudice. No caso ali eu vou mostrar as traduções porque fica mais fácil de eu ligar uma na outra. Então, ó, prejudice seria preconceito, então tá lá embaixo no 4. Keep in touch é manter o contato, então tá ali no 3º. Support seria ajudar, sustentar. D, pledge, que seria ali um compromisso, um juramento. E touching, que é emocionante ou comovente, né? Que te toca de alguma forma. Ok? Na B, estava pedindo assim: Use the word prejudice to write a sentence about the relationship between old and young people. Eu coloquei: Older people usually have a prejudice against younger people. Estava pedindo para nós usarmos a palavra prejudice, que é preconceito, para escrever uma frase sobre o relacionamento entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. E eu escrevi que as pessoas mais velhas normalmente têm um preconceito contra as mais novas. Sempre vai ter, na minha época não era desse jeito, tá muito diferente, etc e tal. Acredito que todo mundo já ouviu isso. Na C, tá assim: Use the expression keep in touch to write a sentence talking about people you want to keep in touch with. Basicamente a mesma coisa da B, só que nessa está pedindo para nós escrevermos uma expressão, uma frase, usando keep in touch, que é manter contato, para falar das pessoas que nós queremos manter o nosso contato. Então, I usually keep in touch with my friends, but I wish I could see them more often. Eu normalmente mantenho contato com meus amigos, mas eu gostaria que eu pudesse vê-los com mais frequência, né? Mais frequentemente, mas não dá. Principalmente no momento que a gente está vivendo, né, da pandemia. Não dá para ficar aí em lugar nenhum, não. Né? Graças a Deus está melhorando, né? E seguimos aí na luta. Vamos para o próximo. Now read the excerpts more carefully and find the paragraphs that... Agora, leia os textos novamente com mais cuidado e encontre os parágrafos que falam das coisas a seguir. Eles amaram esses textos, porque eu nunca vi tanta pergunta num texto só. Mas enfim. Gives a description of the students' activities done in the project in my neighborhood. Então, eu vou responder essas questões já de uma vez, que assim fica mais fácil de eu traduzir. It keeps the history alive by having elderly people telling younger people about their lives. Então, nós tínhamos que achar uma parte ali na A que falasse sobre a descrição das atividades que são feitas no projeto, no meu bairro, que é o nome do projeto, In My Neighborhood. E aí, o que fala? Mantenha a história viva ao ter lá as pessoas mais velhas contando aos mais novos sobre as vidas deles. Na B, presents explanations for the interactions between old and young not being constant in present times, because children and grandchildren are moving away from their parents and grandparents for many reasons. Então, uma parte onde apresenta uma explicação para as interações entre
as pessoas mais velhas e mais jovens não estarem sendo tão constantes nos tempos atuais. E aí falou lá no texto que era porque as crianças e os pais, né, estavam se mudando para longe dos avós por muitas questões. E também tem daquela parte lá onde as crianças estão ficando mais nas creches, nas escolas e acabam não ficando também com os avós. Na C. States an opinion about the relevance of the program from an international perspective. It has important moments in the media with commemorations and big events. Então, uma parte que mostra a opinião de relevância do projeto sobre uma perspectiva internacional. Então, tem momentos importantes na mídia, com comemorações e grandes eventos. Afinal, a gente está vendo isso daqui. Então, claramente tem uma importância internacional aí. D. Describes the feeling, the atmosphere of the commemorative event in the museum. During these interviews, empathy is born, prejudices are broken, and the past becomes a shared history of the neighborhood where they all live. Então, o momento em que descreve o sentimento, a atmosfera desse evento no museu. Então, durante essa entrevista, a empatia é criada, os preconceitos são quebrados e o passado se torna uma história compartilhada entre os moradores desses bairros. E na E, informs when and where the event happened. It happened in November 8 in 2017. Informa quando e onde o evento aconteceu. Faltou ali in Amsterdam. Completa aí para mim. Eu vou completar aqui de uma vez para não ficar fora. Pronto, pessoal. Coloquei ali in Amsterdam para ficar completinha a nossa resposta que aconteceu. Que está perguntando onde e quando o evento aconteceu. E eu coloquei. Aconteceu em 8 de novembro de 2017 em Amsterdã. Ok? Vamos para a última, que também está falando sobre o texto. E está assim, na letra A. What are the characteristics of the intergenerational learning activities in TOY? Então, quais são as características do aprendizado intergeracional nas atividades do TOY? It creates the opportunity of young and old people to learn together and benefit from each other's company. Então, cria a oportunidade de jovens e pessoas mais velhas a aprenderem juntos e se beneficiarem da companhia um do outro. Na B. What's the task of a heritage holder? Qual é a tarefa de um possuidor da herança? For the new local residents to know the history of the neighborhood. Então, eles têm que se comprometer ali a passar o conhecimento da história, sabe? Porque eles aprenderam com os mais velhos para os mais novos. Do you know any other similar initiatives in your city or region or in Brazil? No, but I already saw some projects in which elderly people could talk and teach younger people. Você conhece alguma outra iniciativa na sua cidade, região ou no Brasil, igual essa, entre misturar pessoas mais velhas e mais novas? Eu coloquei não, mas eu já vi algum projeto no qual as pessoas mais velhas poderiam falar e ensinar pessoas mais jovens, só que eu não me lembro o nome, então aí fica um pouco complicado. Na D, can you think of other activities in which elders could collaborate in your community, in your school? How? Então você consegue pensar em alguma outra atividade em que as pessoas mais velhas poderiam colaborar mais na comunidade, na sua escola? Como? E aí é o mesmo projeto que eu tinha ouvido antes. I once heard about a project in which elderly foreign people could talk and teach other people their native language. This was very good for the elderly because they would have many things to do, and for the younger people too, because they would be learning many things. Então, uma vez eu ouvi sobre um projeto no qual as pessoas mais velhas poderiam conversar e ensinar outras pessoas o seu idioma nativo. No caso ali seria português, inglês ou algum outro idioma. Isso era muito bom para as pessoas mais velhas, porque eles teriam muitas coisas para fazer, e para os mais jovens também, porque eles iriam estar aprendendo muitas coisas.
Beleza? Mas essa aí é uma opção de respostas, uma vez que está perguntando para você, é uma pergunta pessoal, né? Então você pode mudar aí um pouquinho a resposta, tá certo, pessoal? Aqui chegamos ao final dessa aula desse PET e encontro vocês para a semana que vem. Um abraço, thank you very much, see you!